perderam a vida nessa tragédia. Isso foi colocado agora há pouco, né? E os moradores, o que eles dizem é que essa cruz de madeira se... Pensamento, vamos elevar o pensamento a Deus, respirando profundamente. Obrigado, Senhor Jesus Cristo, por nos trazer o seu evangelho de luz e paz, nos ensinando a conhecer Deus, nosso Pai de amor e bondade, para que, elevando os nossos pensamentos com a visão correta da vida, pelas lentes do amor e do trabalho digno em prol da alegria dos nossos semelhantes, nós possamos respirar juntos nesse manancial de harmonia, nutrindo a paz interior pela realização do nosso dever na criação. Nós pedimos o amparo dos mentores, que cada um presente aqui, encarnado e desencarnado, possamos fazer as justas associações ao que nos compete na vida particular, para sermos ferramentas úteis em tua seara, Senhor, e construirmos em nossos corações o reino de Deus, compreendendo através dos exemplos e esforços dos personagens, dos apóstolos, e hoje especialmente de Zaqueu, o que nos pode ser proveitoso para crescermos na luz divina, acendendo a nossa luz, a boa vontade e a dedicação. Muito obrigado, nos ampare, que assim seja. Iranilde, por favor. Boa tarde a todos e todas, os dois planos presentes. Nós rogamos a Jesus, a espiritualidade amiga que nos acolhe. Somente. Vamos continuar. Então, dando sequência aos nossos estudos da tarde e da noite que se seguirão, né? Estudaremos algumas personagens do Evangelho de Jesus, conhecidos irmãos que nos trouxeram complementar os ensinamentos de Jesus. Nesse caso, hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre Zaqueu. É comumente conhecido como o publicano, mas nas obras que nortearão o nosso estudo, inclusive, eu gosto de trazer um livro, para quem não conheça, meu está bem velhinho, bem usadinho, mas esse aqui é um livro que conta os bastidores dessa história e que vai renomear este homem, não mais como Zaqueu publicano, mas Zaqueu, o servo bom. Também trazemos o Evangelho segundo o Espiritismo, caso alguém não conheça, onde também essa personagem vai ser citada, estudada no capítulo 16. Não se pode servir a Deus ou a Mamon. Esse é o professor Allan Kardec, né? Então, eu queria que nós começássemos a entender essa personagem, Zaqueu, através do olhar desse escritor conhecido de toda a humanidade. Eu trouxe algumas obras aí, se vocês derem uma olhadinha, né? Por exemplo, Guerra e Paz, desse conhecido escritor, nós vamos saber por que eu estou trazendo ele adiante. Leão Tolstói foi um grande escritor que morreu em 1910. Ele era um russo muito rico, de família abastada. Olha que coisa curiosa, né? Muito inteligente, bem entediado, foi para a guerra para tentar encontrar algo mais interessante na vida, porque ele estava meio desiludido, mas de uma capacidade incrível. Ele começa a estudar pensadores, filósofos, o evangelho, e ele começa a questionar a própria vida, né, o sentido da vida. E as suas obras são muito conhecidas e trazem também esse aspecto dessa pergunta sobre a filosofia, sobre a vida. Esse escritor tem uma jornada bem interessante. Ele, de uma certa maneira, ele renega a sua riqueza, aquele papel, aquele poder, inclusive que a fama, né, tinha lhe concedido. Ele era casado com Sofia, ele tinha alguns filhos e a vida dele estava muito bem, mas lhe faltava algo.
Então, ele passa a mergulhar na filosofia, no estudo do Evangelho, e começa a questionar aquela riqueza, como é que aquilo não estava lhe preenchendo. Ao final da vida, nós vamos ver esse escritor, inclusive, abandonando os bens materiais em prol da família e vivendo uma vida cada vez mais reclusa, se vestindo sobriamente, se interiorizando e buscando ali esse autoconhecimento, a ponto de um certo tempo ele abandona tudo e ele vai morrer um pouco depois, inclusive, caminhando, tentando se encontrar. Esse companheiro desencarna e se vê no plano espiritual, em determinado momento, buscando alguém que o auxiliasse a entender o que estava acontecendo, onde que ele estava, aquele Jesus que ele buscava, e caminhando, ele nos conta no livro Ressurreição e Vida, ele busca uma companheira médium chamada Ivone Pereira do Amaral, médium conhecida no Brasil, que, né, recebia mensagens e entendia os espíritos, propõe a ela contar para ela a sua jornada e fala com ela, olha, você vai me entender porque você tem esses registros russos, então vai ser fácil para eu falar com você. E ela aceita a empreitada e ele vai contar a ela que ele, nesses momentos de angústia no plano espiritual, vê numa região lá da Rússia, uma planície verde que voltava-se aos tempos de Jesus. E ele vê ali um homenzinho vestido à maneira daqueles antigos publicanos da época de Jesus, e em torno dele alguns estudiosos. E ele vai ali de mansinho, tentando não interromper o diálogo, e ele vê alguém falando sobre o reino de Deus para aquelas pessoas. E o livro é muito poético, é muito lindo, está no capítulo 1. Ele vai narrando como esse grande escritor que ele é, como ele vai percebendo essa figura e qual não é a surpresa dele, que ele identifica Zaqueu, aquele mesmo do Evangelho. E ele vai ver Zaqueu em pessoa, e ele fica maravilhado, e ele então se aconchega naquele grupo. E ele sente uma surpresa, porque ali ele é acolhido. E a sua angústia se aplaca um pouco, porque ele começa a ouvir as narrativas. E o livro ele abre assim, o reino de Deus. Tendo-lhe feito os fariseus essa pergunta, quando virá o reino de Deus? Respondeu-lhes Jesus, o reino de Deus não virá com mostras exteriores, nem dirão, ei-o aqui ou ei-o acolá, porque eis que o reino de Deus está dentro de vós. É o escritor que coloca essa frase para que nós nos reportemos à história de Zaqueu. Vejamos. Ele conta, Zaqueu, o próprio Leão Tolstói conta assim, que trouxera para a vida do além o desejo sincero de aprender a amar e servir o meu próximo. Carreguei para o túmulo este pesar. Ele aqui em vida, ele tentou fazer isso, o Leão Tolstói. Olha só que interessante. Carreguei para o túmulo esse pesar. Por que pesar? Porque ele acha que ele não conseguiu. Tá? E esse pesar se acentuou aqui no túmulo e se transformou em aflição, em vergonha depois e em remorso. Conta o escritor. Vi-me perdido em um campo azul pálido, lucilante de uma aurora cujo resplendor matizava de doces coloridos a região imensa. Entrevi um vulto atraente, cujo aspecto me surpreendeu. Disse, ia encontrar minha presença em um daqueles discípulos do Nazareno, daqueles que no anonimato o seguiam em suas idas e vindas pelos contrafortes da Judéia e as planícies de trigo da Galiléia. Veja como que é alguém, né, já acostumado a trazer a beleza através das palavras, como que descreve, né? E aí ele vai nos dizer que Zaqueu, então, conta exatamente a parábola que está, a história que está em Lucas 19. Ele, Zaqueu em pessoa, contando para aquele grupo exatamente essa passagem.
Entrando na cidade, atravessava, nós estamos falando de Jesus, tá? Atravessava Jericó, Zaqueu cantava. Eis que um varão, chamado pelo nome de Zaqueu, que era chefe dos publicanos e rico, acentua-se, procurava ver quem era Jesus. Olha, vamos pensar bem, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da turba, porque era de pequeno de estatura. Correndo adiante, subiu em um sicômoro, a fim de vê-lo, porque estava prestes a passar por aquele lugar, Jesus. E quando chegou ao local, olhando para cima, disse Jesus para ele: Zaqueu, apressa-se a descer, pois hoje é necessário permanecer em tua casa. Ele, apressando-se, desceu e o hospedou com alegria. Ao vermos isso, todos murmuraram, dizendo: ele foi pernoitar com um varão pecador. Ficando de pé, disse Zaqueu ao Senhor: Senhor, eis que te dou metade dos meus bens aos pobres. Se extorquir de alguém, restituo-o em quádruplo. Disse-lhe Jesus: hoje houve salvação nessa casa, porque este também é filho de Abraão. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Então, Leon Tolstói percebe que Zaqueu estava contando exatamente essa passagem de Lucas 19, de 1 a 10, onde Jesus estava indo para Jerusalém, na última semana, que seria depois a sua tortura, o seu assassinato, e ele voltaria para o plano espiritual. Ele, de passagem, acontece isso, lembrando que Lucas está narrando um episódio que Jesus está passando. E ele vê esse homem no meio da turba, e esse homem que está nesse sicômoro, então, ansioso de ver Jesus, o convida, né, para ir à casa desse homem. Se convida para ir à casa desse homem. Tem tanto simbolismo nessa passagem. Aqui nós estamos trazendo um viés muito acanhado, muito pequeno, para que nós possamos trazer para o nosso coração. Nós estudamos essa passagem muitas vezes em dias e dias, analisando palavra, analisando ações, verbos, locais, tudo, mas hoje aqui, passando, nós vamos apenas trazer um pouquinho da beleza dessa passagem. Muito bem. O Tolstói fica, então, embevecido com aquilo. E, ao passar agora, ele percebe que era aquela mesma história. E ele, inclusive, lembra que já tinha lido, já tinha estudado, porque aquela personagem, o quê? Falava muito a ele. Ele também era um homem de posses. E não só posses materiais, mas de muita inteligência, muita capacidade. Capaz de, inclusive, ganhar mais dinheiro ainda com a literatura. Então, esse publicano falava ao coração de Tolstói. Então, o que significa Zaqueu, né? Zaqueu, esse homem que nós estamos, que Jesus está se dirigindo para Jerusalém e se pernoita na casa dele. Chefe do publicano, ele era, além de ser um publicano, ele era o líder dos publicanos. E os publicanos eram detestados naquela região, porque quando os romanos invadiram daquela região de Israel, eles estabelecem dentro da própria comunidade alguns para fazerem um trabalho desagradável que eles não queriam. Qual que é? Recolher parte da renda como ofício. Mas aquelas pessoas já davam o dízimo religiosamente para o templo. Agregaram a isso mais um pouco de imposto, colocou essas pessoas que faziam uma cobrança numa situação muito peculiar, que eles eram detestados pela comunidade. Alguns passavam por eles e até cuspiam, né? Porque eles recolhiam dinheiro para os romanos. Os romanos tinham o hábito de dizer que eles governavam com luvas de pelica, mas mãos de ferro. Isso aí, eles iriam recolher-se. Tanto é que nós vamos ver no tempo a Torre Antônia, que guardava recursos, né, muito bem vigiadas por guardas. Então, nós temos o templo religioso, inclusive, com uma torre de recursos materiais de dinheiro que se amealhavam ali, né, dividindo o mesmo espaço.
Então, esse homem, apesar de tudo, o nome dele já traz um significado bem interessante. Apesar de tudo, ele era um homem puro e justo. Alguém tinha que fazer o trabalho, né? Nós estamos trazendo aqui só algumas imagens para a gente contrapor. Aí está a Palestina, aqui, ó. Tá aí, todo mundo está vendo? Tá vendo aí? A Palestina, desde o ano 62, era colônia então, do Império Romano. Ao fazer isso, o Império Romano, então, escolhia algumas pessoas ali para fazer esse trabalho de recolher esse dinheiro. Nós lembramos que Jesus ele estava indo para Jerusalém, que seria essa última semana, né, que ele seria preso, manietado e preso, entregue por Judas, manietado e preso. Eu estou trazendo aí um mapazinho, só para a gente ter uma ideia. Jericó estava abaixo de Jerusalém em termos topográficos, né? Importante a gente ressaltar isso, porque a gente vai ter uma parábola, né, do bom samaritano relatando também. Essa aqui é uma foto de hoje, como é que está a região? É uma região de escavação, onde ali encontra ainda muitos objetos interessantes dessa época, tá? A 27 quilômetros de Jerusalém. Situamos aí? Muito bem. No livro Primícias do Reino, também nós vamos ver os escritores espirituais trazendo os bastidores dessa passagem de Lucas 19, de uma dessas, a história de Zaqueu. E ele vai dizer que Zaqueu, então, era um rico de humildade. Olha só que coisa interessante. Apesar dele se tornar esse embaixador da cobrança, esse contabilista digamos assim, do fisco dos romanos, ele tinha a sua responsabilidade, alguns que trabalhavam para ele. Ele recebia disso, mas o que acontecia? Acaba que ele ficava com parte disso, que era natural e era comum na época, e ele fica muito rico por isso. Ele mesmo diz, ele fica muito rico. Mas nós vamos ver aqui nas personagens que se seguem que ele era um rico, inclusive o livro fala, e tem razão, mas ele era um rico que sabia lidar com as coisas materiais. Apesar de ele achar que não. Ele faz um julgamento de angústia, ele acha que não, mas nós vamos ver nos bastidores, tanto dessa obra Boa Nova, e vai chamá-lo agora, não de o publicano, mas o servo bom, e também no livro Primícias do Reino, onde a Amélia Rodrigues também vai nos contar. Então veja que essa é uma passagem que só está em Lucas, mas existem várias obras, inclusive Emmanuel em outras obras vai comentar. Então, esse texto de Lucas, de 1:10, 19, de 1:10, é muito importante para a cristandade. É muito importante que nós estudemos a história desse homem. Por quê? Porque lá na pergunta 22 do Livro dos Espíritos, nós vamos perceber o quê? Que a matéria é um laço fortíssimo que prende o espírito. E quando o homem faz esse movimento de tentar administrar e se libertar da matéria, eis que essa multidão vem contra esse objetivo superior. Então, nós somos espíritos, mas estamos mergulhados na matéria. E quando nós estamos envolvidos na matéria, nós vemos essas personagens, Leão Tolstói, nós vamos ver Zaqueu numa cadeia, e nós vamos ver Paulo, um grupo de espíritos que se ajudam, tentando se libertar desse laço que nos prende à ignorância. Aqui ele vai falar que Zaqueu, o rico de humildade, aí Primícias do Reino, segregados os publicanos ou arrecadadores de imposto, constituíam classe detestável, vivendo sob chuvas de ódio e sarcasmos. Você imaginou o que é viver, as pessoas passarem perto de você, te desprezarem, cuspirem, fazer piadas sarcásticas? Então, ele é desprezado. E quando ele vê Jesus passando ali, ele fica sabendo pelo burburinho que o mestre não se recusava a conversar com os pecadores, a receber pecadores. E ele fica no coração muito esperançado. Quem sabe, então, o profeta, né, não viria responder aos meus questionamentos? E aí nós vamos ver que Jesus, então, tem um grupo de pessoas o seguindo, mas ele faz um movimento diferente, que é subir no sicômoro. Sicômoro era aquela árvore, né, uma figueira mais brava,
Aqui a gente não tem como analisar toda a fauna, os aspectos que aparecem e aflora nos evangelhos, mas nós vamos ver aqui que não é à toa que o evangelista nomeia e explica por que aquela árvore é a árvore que ele sobe. Porque tem um sentido. Essa árvore não era uma figueira que produzia frutos comumente, como a figueira comum. Alguns estudiosos dizem que para ela produzir um fruto mais ou menos e pouco saudável, ela precisava ter um corte drástico, inclusive um furo muito grande para sair dali uma seiva. Então ela recebia golpes para ela florescer. Não é à toa que ela está nomeada por Lucas ali. E é uma figueira difícil, ela era algo que dava, inclusive, uma certa alergia na pele, apesar de ser plantada nas cidades para fazer uma certa sombra. Ele, Zaqueu, um homem rico, bem vestido, porque Leão Tolstói, inclusive, vai nos contar das vestes que ele atualmente usava no plano espiritual, que eram as mesmas do tempo de Jesus, com listras azuis, com tecidos nobres, porque tecido colorido naquela época era só para os nobres. Então, ele se humilha, porque subir naquela árvore para poder ver Jesus além da multidão era uma humilhação para um nobre rico. Por isso, Primícias do Reino vai dizer que Zaqueu era rico de humildade. Porque ele faz um movimento, um esforço, às vezes passando até agora, nesse momento, um vexame. E aí, nessa jornada que Jesus está indo para encontrar Zaqueu, ele está indo a Jerusalém. Eu queria trazer um contraponto aqui, que era o seguinte: antes de Jesus encontrar Zaqueu, Lucas vai nos contar no versículo, que nós estamos falando do capítulo 19, Lucas vai nos contar no capítulo 18, isso aqui, ó, que Jesus está passando e tem um cego, Bartimeu, que pede a ele que o ajude. E ele fala: o que você quer? Que eu veja, Senhor. Que eu veja. E Jesus vai curar Bartimeu. E quem era Bartimeu? Em aramaico. Bartimeu. Em português, Bartimeu significa filho de Timeu. Ele era um cego, um mendigo de Jericó, que vendia esmolas com a ajuda das pessoas. Ele está indo pouco antes para esse momento de encontrar Zaqueu. Ele cura Bartimeu, que era o quê? Cego e muito pobre, mendigo miserável. Quando Jesus pergunta o que o mendigo quer, veja, atente para isso. Ele responde assim: ver, eu quero ver. Muito bem, mas o que tem isso a ver com a nossa personagem Zaqueu? O que será que isso tem a ver com a nossa personagem Zaqueu? Vamos analisar uma coisa. A nossa irmã Ciane nos ensina que Emmanuel fala para ela que o Evangelho de Jesus, ele precisa ser, a mensagem precisa ser lida, é ser conhecida. Por isso nós estamos aqui reunidos agora. Meditada, sentida para ser vivida. O que o professor Allan Kardec faz? O trabalho difícil para nós. Ele pega as passagens, seleciona o que elas têm de melhor, o que elas estão entre si conversando e as coloca arrumadinho em capítulos. Nesse capítulo, Kardec facilita para nós, no 16, porque a passagem de Zaqueu vai estar exatamente nesse capítulo, não se pode servir a Deus em honra, mostrando como que o homem faz um movimento de usar os bens materiais de forma a colocá-lo a serviço da evolução e não um entrave para a evolução. E eu chamo a atenção para essa metodologia que Emmanuel ensina para nós. É com essas perspectivas aqui de conhecer, meditar, sentir, a gente vai dar conta de viver. Bom, aí, por conta disso, eu queria trazer o seguinte. Lucas é que registra, e ele é o único evangelista que registra esse episódio. Mas por que Lucas que registra? Porque Lucas, ele estava vindo de um processo que era Paulo orientador de suas escritas. E aí, Lucas vai colocar, antes da passagem de Zaqueu,
O jovem rico, que é aquele que pergunta para Jesus, né? Como é que ele poderia seguir? Jesus fala para ele assim, olha, vai lá, né? Deixa seus bens e vem me seguir. Aí ele fala, ah, não, mas isso aí, Senhor, né? Pensa bem. Depois, nessa mesma passagem, Lucas vai trazer para nós as posses e o reino dos céus, né? O que é preciso para conquistar o reino dos céus? Pergunta 22 do livro dos Espíritos, 22 e 22a. A necessidade de nós entendermos que a matéria, o que nós temos que nos agarrar nesse planeta, é tudo que nós nos apegamos. Bom, em seguida, Lucas coloca a passagem de Zaqueu. E depois, os vendilhões do templo. E, por final, nós vamos ter mais à frente, depois que Jesus tem esse contato com Zaqueu, ele vai contar a parábola dos talentos. Então, veja que existe uma didática do plano espiritual nos ensinando passo a passo, o processo que culmina na história de Zaqueu. Um era um mendigo, pobre, miserável, mas que pede a Jesus para ver. Quando, na pergunta 625, Kardec pergunta para a espiritualidade assim, né? Qual guia e modelo da humanidade? Qual o maior guia e modelo da humanidade? A espiritualidade nos responde assim: vede Jesus. Então, nós temos um homem miserável, sem nada, que quer ver Jesus. E ele está no solo, que é Bartimeu. E Jesus, então, acolhe, cura, e ele começa a ver Jesus. E nós temos um rico, muito rico, que é Zaqueu, e que para ver Jesus, ele sobe. Ele precisa subir no sicômoro, que simbolicamente representa para nós os momentos de dificuldade, de angústia da humanidade, onde nós nos aproximamos da busca do consolo. Então, nós temos aqui alguém que está cego e quer ver Jesus. Alguém que é vidente e quer ver Jesus também. Olha que interessante. E Lucas coloca nessa didática. Se a gente pegar lá estudando, nós vamos entendendo esse passo a passo. Em qual situação nós estamos? Nós somos os videntes e queremos ver Jesus? Ou nós estamos cegos e queremos pedir a Jesus que nós possamos ver? Como que nós estamos? Porque a partir daí nós vamos entender que Zaqueu passa a ser o servo bom. Deixa eu dar uma olhada nas horas. Estamos acabando? Meia hora ainda. Tá. Tudo bem. É só o pessoal de casa, só para eu controlar o tempo. Então, como é que nós fazemos a nossa autoiluminação? Eu me enxergo. Eu estou bem. Eu domino a matéria. Porque isso é um tipo de inteligência. Fazer recursos, aumentar recursos, é bom. É o uso da inteligência. Ninguém, e nós vamos ver isso no livro dos Espíritos, e tanto no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, Deus não nos quer miseráveis. O recurso material é para ser usado, bem usado, desenvolvido. Talento para ganhar dinheiro, para obter dinheiro, para administrar dinheiro, é um desenvolvimento da inteligência. Só que não pode inibir a nossa autoiluminação. Como na pergunta 22, a matéria é esse laço que nos prende? O que aconteceu com Zaqueu? O que aconteceu com Leão Tolstói? E o que aconteceu com Paulo, que também era Saulo, um homem rico, bem aposto, cheio, sabia administrar e tinha poder? Ele também precisou ver Jesus. Zaqueu subiu no sicômoro das dificuldades, da angústia existencial. Leão Tolstói ficou nas planícies da escuridão para ver Jesus. Ah, mas o miserável pediu para ver. Isso é acionar a vontade. Vontade, nos explica Emmanuel, livro Pensamento e Vida, é um departamento da mente que aciona esse processo em nós. Então, antes
de Zaqueu. Jesus cura Bartimeu para ensinar a todos que estavam ali e, sobretudo, para a humanidade atual. Porque Jesus, ao longo do caminho, vem preparando a maneira como prática ele vai ensinar os discípulos. Quer ver? Humberto Campos nos conta que Jesus atende Bartimeu. Ele cura para o escândalo dos discípulos dele, o Bartimeu, e depois ele vai pernoitar na casa de Zaqueu. E para os discípulos dele é um escândalo, sabe? Porque ao longo da estrada, Humberto Campos nos contando, que os discípulos de Jesus estavam discutindo entre si se deviam ajudar os miseráveis. Será que eles não estariam ali ajudando os miseráveis, concordando com a preguiça, com o desinteresse? E aqueles que são abastados, que vêm procurar Jesus, eles deviam atender. Já não era abastado. O mestre ia perder tempo com os ricos, com os... Olha que Mateus era publicano e coletor de imposto. Então, Filipe, Tadeu, Mateus estavam discutindo isso. Jesus não responde o questionamento. Ele deixa. Porque muitas vezes, para o aprendizado maior, a criatura é assim com a educação também. A gente precisa que o educando elabore, ele converse, ele se expresse. E Jesus deixou o diálogo. Mas Jesus, ele tinha uma intencionalidade. Ele ia mostrar que nos processos reencarnatórios, aquelas criaturas que eles estavam vendo ali não era a realidade. Jesus é o guia e modelo da humanidade. Ele nos conhece. Nos processos da reencarnação, ele sabe como nós estamos trabalhando a nossa autoiluminação. É a pergunta 228 do Livro dos Espíritos. Uma reencarnação é como um dia de trabalho. No complexo das vidas diversas, o estudo prepara. Todavia, somente a aplicação sincera dos ensinamentos do Cristo pode proporcionar a paz e a sabedoria inerentes ao estado de plena iluminação dos sentimentos. Então, ele conhecia Zaqueu, ele conhecia Bartimeu, ele conhecia os seus discípulos, ele nos conhece. Ele vai trabalhar com essas duas criaturas, Bartimeu e Zaqueu. Contrapontos, miséria e riqueza, para nos mostrar que isso não pode nos impedir de ver a Jesus. O primeiro sentido que traz para dentro da mente o que nós precisamos analisar. Por isso que a espiritualidade coloca lá, se tem algum livro dos Espíritos que está lá só Jesus, está errado, é vede Jesus. Assim como o olhai. Primeiro momento, vigiai e orai. Não é só vigiar e orar. Porque o primeiro sentido impactado pelas nossas dificuldades são as nossas visões. Então, esse homenzinho... Deixa eu trazer só umas imagens aqui. Gente, é imagem real. Ops, passando diferente. Deixa eu voltar aqui. Vamos, só um minutinho. Ai, meu Deus. Desculpa. Mas é a... Voltamos? Mais uma. Pode voltar. Obrigada. Mais uma. Aí, ó, é aí que nós estávamos. Então, veja, estou fazendo umas imagens só de ar para a gente ver. É mais ou menos isso. Jesus passando, aquele homem bem posto, bem vestido. O Leon Tolstói vai descrever, inclusive, que a sua barba era uma barba à moda dos homens daquela época. E as roupas eram roupas luxuosas. Essa é assim que ele estava se apresentando para Leon Tolstói. Nós vamos ver daqui à frente que ele para de se apresentar assim, tá? Então, olha só. O Emmanuel vai começar a trabalhar conosco essa personagem. Por isso que a gente tem esse registro dessa personagem nos evangelhos só em Lucas. E a gente agora entende por quê. Porque Lucas fez esse trabalho com Paulo, que é uma cadeia de conhecimento da espiritualidade. Os espíritos não ensinam coisas que eles não dominam completamente.
aquele aspecto que Emmanuel fala com Alcione, do sentir, eles só nos ensinam se eles passaram pela experiência. E aí Emmanuel vai dizer assim, olha só, o Emmanuel vai dizer, visitando Zaqueu, escutou apontamentos irônicos. Jesus, tá? Olha só. Jesus, quando ele desce, ele vai ter na casa de Zaqueu, ele vai comer ali. É bem interessante, né? Jesus recebe crítica dos seus discípulos e da comunidade de Israel. Nem os seus discípulos estão entendendo, eles ficam discutindo entre si ali. Mas como assim o mestre vai entrar na casa do pecador? Então vai comer com ele, porque comer naquela época era um ato de muita intimidade. Os judeus tinham todo um rito para comer. Eles higienizavam as mãos, eles tinham todo um aspecto de que eles compartilhavam o mesmo prato, não usavam talher, apesar do talher existir já, não usavam, era um hábito deles. Então, trazer alguém para comer consigo dentro da sua casa era um ato muito íntimo. E aí nós vamos perceber há vários apontamentos irônicos que começaram a ocorrer entre aqueles que conviviam com Zaqueu, a família dele, os que conheciam ele. Como assim vai trazer um profeta para dentro de casa? E os que conheciam Jesus. E Jesus tranquilo, sabendo que ele está dando para a humanidade uma lição imortal. É um pregador do céu que se garante como os poderosos senhores da terra. Abraçando o cego de Jericó, antes, registrou a inquirição que se fazia ao redor dos seus passos. Que motivos o prendem a tanta gente imunda? Olha só os comentários em torno de Jesus. Porque ele por entender o necessitado rico e porque ele havia entendido o necessitado pobre. Percebe que as críticas, quaisquer que fossem os atos de Jesus, seriam feitas pela incompreensão e infantilidade da humanidade? Continua, então. Esse é o Emmanuel, tá? Livros acima. Eu vou deixar depois para a gente fazer um print da bibliografia. Também o Emmanuel diz assim, olha só, em Zaqueu, Lucas 19, 1-10, tá? Não identifica quem? Jesus, né? Não identifica o expoente da usura ou da apropriação indébita, e sim o missionário do progresso, enganado pelos desvarios da posse. E por essa razão, desenvolve o trabalho, o raciocínio, a administração sábia e justa. Então, o Cristo de Deus, quando nos olha, ele vê a probabilidade de acerto, de crescimento. Porque dificuldades, erros, ignorância, todos temos. Mas os espíritos superiores, inclusive Jesus aqui naquele contexto, estava enxergando além. Não via Zaqueu publicano. Via Zaqueu com probabilidade de se desprender da matéria e alçar um voo espiritual. A reencarnação, então, é esse processo que a cada etapa que esse ser vai tomando consciência de que precisa melhorar, ele vai se programando para uma nova investida no seu processo evolutivo. Nós vamos ver, então, que Zaqueu, depois naquela semana, fica sabendo que Jesus é morto e assassinado. Ele, Zaqueu, faz exatamente o que ele tinha programado com Jesus. Isso é importante. Por isso, lá no livro Boa Nova, Humberto de Campos vai chamá-lo de servo bom. Porque é aquele que fez um compromisso com Jesus e ele leva até o fim. Ele, de fato, pega suas posses, que ele era muito rico, divide para a esposa e para os filhos, paga àqueles que trabalhavam com ele, se despe dos seus recursos, veste uma roupa simples e tenta se aproximar dos discípulos de Jesus. Mas só que os discípulos de Jesus, assim como Paulo, né, que eles ficam desconfiados, eles também ficam desconfiados. Assim, esse Zaqueu não era publicano, não era aquele lá que trabalhava para Roma? Então não dão muita atenção para ele. E ele, por humildade também, não chega a insistir com os discípulos dele, nos conta. Ele fica em torno dos discípulos, tentando se aproximar. Mas aí ele lembra, Paulo, aquele tal de Paulo,
Passou por isso que eu passei, ele também era um publicano, ele também era rico. E aí ele vai procurar Paulo. O Paulo, então, o acolhe, o orienta. Ele começa a trabalhar e se aproximar lá na frente da casa do caminho. Quando Judas, então, parte para o plano espiritual, ele tira a própria vida por remorso, eles também teriam necessidade de ter mais um companheiro na jornada. Então, eles acolhem Zaqueu e o rebatizam, como era de uso na época, de Matias. E ele passa a ser o 13º apóstolo, porque Judas não deixou de ser apóstolo, né? Ele apenas desencarnou no seu processo de dor e de remorso. Mas aí Matias agora integra o colégio apostolar. E ele começa, então, Zaqueu a seguir Jesus agora no trabalho profícuo. E olha que interessante, ele realmente faz o que fez. Ele começa a trabalhar novamente agora, servindo aos ricos daquela região, carregando água por dinheiro, trabalhando, pintando paredes, porque os romanos não contratavam, quando não aceitavam escravo, mas os próprios israelitas, eles pagavam para trabalhar. E Zaqueu não tem vergonha de fazer isso. Ele começa a fazer outros trabalhos para ajudar a casa do caminho. E nós vamos ver essa personagem evoluindo na história para resgatar posterior a sua vida. Porque ele trouxeram Jesus para casa. Mas os seus não abraçaram Jesus. Isso acontece conosco. Às vezes a gente fica meio desanimado, porque eu estou aqui buscando para minha família e tal, e em casa as pessoas não se sensibilizam. Mas nós vamos ver no ponto da história que Zaqueu faz exatamente isso. Ele vai trabalhar. E no livro 50 anos depois, no livro Abre Cristo, nós vamos ver ele em dupla jornada tentando e conseguindo, né, resgatar seus filhos, se imolando, morrendo, trabalhando para trazer agora Jesus para dentro do coração de seus filhos. Quando ele convidar a Jesus, quando ele acolher a Jesus simbolicamente na casa, Jesus, toda a ação prática do Cristo tem para nós um sentido espiritual. Quando Zaqueu sobe, ele eleva o seu padrão no sofrimento, na angústia, no desespero, mas ele vê e ele busca Jesus. E ele traz Jesus para casa. O que é trazer Jesus para casa? Nós vamos ver isso no livro No Mundo Maior. A casa mental. Não é só trazer Jesus aqui para dentro do Tiago como casa. É trazer Jesus para dentro das nossas casas mentais. Para estabelecer conosco padrão novo. Nesse caso dessas passagens e dessas personagens, é o que nós estamos fazendo em relação à matéria. Como nós estamos usando a matéria. Ela está nos prendendo. Ela é um empecilho para a nossa evolução. A multidão que fica em torno, criticando, nos questionando a postura, vai ser mais forte do que Jesus? Eu vou dar mais ouvido àqueles que me criticam, ou eu vou dar ouvido a Jesus que já me chama e vem pernoitar comigo na minha casa mental? E vem partilhar, e vem me alimentar. Porque Jesus dentro é Jesus alimento. Então, simbolicamente, Jesus nos ensina o caminho. Quando eu não enxergo, eu peço a ele, como Bartimeu, que me ajude a ver. Quando eu enxergo e estou envolvido na matéria, eu peço a ele, Jesus, me ajude a ver. Agora, a ver de uma outra ótica, do espírito imortal. Eu sou um espírito. Eu estou estagiando nesse corpo. Amanhã, o que serei? E aí nós vemos esse espírito Zaqueu reencarnando, Quinto Varro, Celso Varro, a posterior chegando à reencarnação do nosso Bezerra de Menezes. E vem trabalhar por Jesus no Brasil, nos ensinando, inclusive, que pode ser um homem coerente, caridoso, com recurso ou sem recurso, doando até o que não tem em prol da causa dos mais pobres e necessitados. Ou seja, esse espírito fez um compromisso com Jesus quando viu, quando subiu no sicômoro das dificuldades, quando desceu com Jesus e foi operacionalizado o que Jesus ensina para ele.
E foi dividir os bens. E não se deixou mais tomar pela matéria. E foi trabalhar pela causa do Cristo. E foi trabalhar pelos seus filhos, pela sua família. E foi trabalhar pela família do Brasil, sendo ele um representante de Maria de Nazaré. Sendo ele um representante da causa do Cristo no Brasil. Então, nós temos como aprender com esse espírito que o processo de subir, muitas vezes, pode nos custar o sofrimento. Às vezes, quando a gente está muito distraído na matéria, às vezes, envolvido, e nossos olhos estão cegados pelo envolvimento da matéria, Jesus vai permitir que nós subamos em algum momento na dor ou na provação, para que nós possamos olhar e tentar encontrá-lo. E é Zaqueu que nos dá esse modelo, esse exemplo. Mas aí, qual que é o nosso papel? Fazer esse compromisso como Zaqueu. Senhor, aqueles que eu devo, me ajuda como que eu vou quitar essas dívidas. E às vezes as dívidas não são dívidas financeiras, às vezes é. Mas aqui a questão é espiritual. Quais as dívidas financeiras, mas sobretudo, quais as dívidas espirituais que eu tenho com aqueles que me cercam? Que eu agora preciso, primeiro, dividir pela metade. O que é a metade? É eu entender que eu tenho aqui, eu sou matéria, eu estou, por enquanto, né? Matéria aqui, corpo físico, mas é o que eu tenho, eu sou espírito. Então, se eu tenho situações a viver aqui, é dividir. Eu estou dividido, sim. Mas eu tenho que agir como espírito. Eu tenho que ver Jesus e trazê-lo para dentro desse espaço, dessa casa, desse processo que eu estou vivendo. Porque ele, com certeza, tem as orientações para o que eu preciso fazer. E quando Zaqueu descobre com Jesus o que ele precisa fazer, eis que a salvação entra na casa. E quando eu busco ver Jesus, eis que a salvação entra na casa mental. Essa casa mental, quando Jesus entra, ela se ilumina. E aí eu posso encontrar novas maneiras de ver os velhos problemas. Nova maneira de ver as velhas relações. Nova maneira de lidar com a matéria, com o laço que me prende. Ou com a miséria também, com o caso de Bartimeu. Então, nós vamos ver essa personagem evoluindo no tempo, acertando, aprendendo porque ele está cumprindo o compromisso que ele fez. As diferentes existências corpóreas do espírito são sempre progressivas. Então, a cada passo, a cada jornada, nós vamos adquirindo conhecimento. E não foi diferente com Zaqueu. Quando ele chega nesse momento, como o doutor Bezerra de Menezes, para orientar, inclusive, o espiritismo nascente no Brasil, ele passa a trabalhar, a esclarecer, a ajudar, a curar e continua no plano espiritual. Quando ele desencarna como Bezerra de Menezes, ele é convidado por Maria de Nazaré para integrar a sua equipe de trabalho. E ele fala com ela, olha, mãe, eu tenho muitos corações aqui para acalentar. Ele poderia ir para o plano espiritual, ficar com a equipe de Maria de Nazaré, que, sobretudo, trabalha com quem? Com os suicidas. A partir do momento em que Judas toma aquela atitude, nós vamos ver Maria, no livro Boa Nova, antes dela ir para o plano espiritual, ela desencarna, ela pede Jesus para visitar Judas. Veja que o plano espiritual não vê Judas com esse aspecto que nós vemos. Não vê como esse traidor do Cristo. Vê o inferno. Porque Judas fora alguém também muito rico, envolvido na matéria. Lembra que ele era comerciante. E ele vende Jesus por 30 dinheiros. Então, veja que é uma cadeia de trabalho que o Cristo socorre. Todos aqueles que equivocadamente se envolve com a matéria,
Maria, então, que é essa que convida Zaqueu, Rampé de Bezerra de Menezes a integrar a sua equipe de trabalho, ficaram bem bom no plano espiritual trabalhando apenas lá. Ele falando, mãe, não posso. Existem corações a serem resgatados. E quando o Espírito, ele galga essa experiência, ele, com juízo, coloca a serviço de nós outros necessitados. E nós temos, então, Bezerra de Menezes, não só orientando o cristianismo no Brasil, ele é um representante de Ismael, junto aqui na governadoria da terra, para nos ajudar a entender os ensinamentos de Jesus. Ele vem depois, né, trabalhar e tem aqui uma encarnação, tem filhos, maridos, casa, etc., vira presidente da federação, e ao seu desencarne, muito, né, tranquilo, a gente sabe, foi assim? Não foi tranquilo. Porque os espíritos trabalhadores dão até o último momento o seu exemplo. Foi também de pobreza, necessidade, apesar de ter um curso superior, tu trabalhava, entregava tudo que tinha aos pobres. O que é isso? O compromisso que ele fez lá com o Zaqueu? Vou pagar ao quádruplo do que eu devo àqueles, né, que eu recolhi os impostos. Então, ele tem uma experiência que de tudo que entrava, eu dividia com o outro, a ponto de chegar a entregar o anel de formatura para salvar uma criatura com a medicação. É um desprendimento muito grande, né? De um espírito que, quando chegava alguém necessitado ao lado dele, pedia, ele caçava nos bolsos, já não tinha, mas nem sentar, não tem nem sentar. E conta-se que esse espírito, indo às escadarias da federação, alguém o aborda pedindo o recurso, porque a família estava muito necessitada, com muita fome. Eu já não tinha mais nada. O anel já tinha nada. Ele só tinha o bilhete do bonde. O que fazer, né? Então ele falou, olha, vai para casa, coloca um copo d'água para a sua família, eu vou mentalizar, nós vamos orar, e isso vai curar a sua família, que a família estava doente, necessitada, com fome. E o pai desempregado. Então, Zaqueu, na figura do Dr. Bezerra de Menezes, faz isso. Ele ora para essa família, esse companheiro chega, coloca água lá, divide essa água para os famintos da família, desempregado, necessitado, família doente. E dias depois ele volta a contar para o Dr. Bezerra que ele houvera conseguido um trabalho, a família houvera curado, com simples gesto de uma prece e de um copo d'água, de alguém que se fez, que olhou para o outro, que viu no outro, que olhou como Jesus o ensinou, o necessitado. Tem a história do abraço também, né? Tem a história do abraço também. Tem a história do abraço também. Então, ninguém chegava perto dessa criatura e saía sem levar algo de si. Ele doava de si, muito mais do que a matéria. Atendia de graça os pobres, os estrupiados, os necessitados. E, às vezes, os companheiros de jornada de trabalho dele, farmacêutico, médico, ficavam escandalizados. Porque tudo que ele ganhava, ele põe em próximo. A mulher dele chegou a brigar com ele uma vez, que não tinha nada dentro de casa, e ele estava dando dinheiro para os outros comprar remédio. Mas ele fala, você não tem fé? Faz uma prece, daí a pouco chega alguém lá na casa dele com um alimento, entrou, entrega para a mulher dele. A mulher dele, você mandou entregar o alimento aqui em casa? Ele, eu não. Foi Jesus. Que nos socorre quando nós aderimos sinceramente à sua causa. Não nos faltará, nada nos faltará. Quando um coração sincero se apresenta. Então, nós vemos esse espírito cumprindo um compromisso que ele fez com Jesus, portanto, sua jornada é de paz, de equilíbrio e de auxílio. O que fica para nós? O que nos interessa entender? Como que eu me torno esse servo bom? Como que eu fidelizo esse compromisso abraçado quando eu, na minha pequenez com Jesus? Porque Jesus também passa por nós. Passou por nós. Está na nossa casa mental. Está aqui agora conosco. Quais os compromissos que eu preciso renovar em mim e que eu preciso, ao ver Jesus, pedir auxílio para me fortalecer? Fortalecer a minha casa mental. Fortalecer meu estado íntimo de vencer o homem velho e me tornar esse homem novo, como Zaqueu se torna Matias.
e vai trabalhar em prol da causa do Cristo. Hoje nós não temos mais essa mudança. Eu sou fulano, aderi a uma determinada religião, eu mudo meu nome para batizar esse novo propósito. Mas eu preciso fazer esse compromisso comigo. Zaqueu, Matias, Quinto Varro, Celso Varro, Bezerra e outras mais que talvez a gente não saiba. Que esses espíritos não ficam parados. É um convite para que nós também trabalhemos. E aí ele próprio vai dizer, no livro do Chico, esse que está aí na tela, Bezerra, Chico e você, vede, pois, filhos, que todos sois Zaqueus. Okay? O próprio dizendo para nós, diante da vida, todos sois milionários da oportunidade do serviço, no abençoado corpo que vos permite sentir. Vendo o Evangelho? O objetivo é praticar. Primeiro sentir, depois praticar. Pensar, agir, trabalhar, construir e sublimar na causa do bem e bem. Então, ele está dizendo para nós, vós todos sois Zaqueus. Pode não parecer assim, mas eu sou tão pobre. Não de bens espirituais. Zaqueus da terra, todos ricos de tempo e de instrumentos do bem para a evolução e melhoria constante. Aprendamos a servir, para merecer, para servir cada vez mais. Está no Anuário Espírita, 1969, e depois foi colocado nesse livro. Tá? Então, lembremos com Kardec, nascer, morrer, renascer e ainda progredir sempre. Tal é a lei. Essas são as obras que nos norteiam, se alguém quiser fazer o print, tá? O estudo de hoje, além, é claro, do livro Boa Nova, que é aquele que dá os bastidores de toda essa experiência, que Jesus possa nos ajudar a nos fortalecer, que nós possamos ter olhos de ver, para ver Jesus e trazer para a nossa casa, para o nosso lar interior, aprendendo com ele a experiência do uso, como Kardec coloca no capítulo 16. O que nós estamos fazendo com a matéria? E o que esse próprio Zaqueu nos orienta, que é a experiência na encarnação. É tudo que nós precisamos para melhorar. Recurso material é material escolar na escola. Muito obrigada. Obrigado, Eranilde. Uma exposição muito rica para nós, né? Quanta referência. Olha o que é a dedicação de um estudo bem feito, gente. A gente sempre repete aqui, né, nos nossos estudos, que nós devemos ler, meditar, pedir ajuda aos nossos mentores para compreender, e aí a gente consegue fazer, olha só que legal, quanta literatura, quanta referência, associação. E para efetivamente a gente crescer nessa compreensão imortalista da nossa vida, né, como espíritos mortais, é necessário fazer isso. O Iranildo, a gente sempre fala aqui que qualquer um pode estar aqui à frente. Basta fazer um esforço para vencer a inibição e estudar e tentar viver, né? Sentir e viver, porque aí dentro do nosso esforço a gente se capacita. Então, não é? É isso mesmo. Então, gente, nós agradecemos, né, em nome da Casa Tiago Maior, nossa irmã Eranilde, que com muito boa vontade, dedicação nos trouxe essas referências muito valiosas. Lembrando que a Semana Espírita continua até sábado. Todos os dias à noite nós temos palestras de 19 às 20. Hoje à noite vai ser com o Andrei Moreira sobre... Qual personagem mesmo? Pedro, né? E sábado vai ter o fechamento com o Luiz Sérgio Marota falando de Paulo. No sábado, exclusivamente, vai ser de 17 às 18. E às 18 haverá uma harmonização musical. Tudo bem? Então, a gente vai fazer o passe logo na sequência. Todos os dias temos passes também. Lembrando que há evangelização infantil no momento das palestras à noite, tá? Então, vamos fazer a nossa prece. Muito obrigado, Senhor Jesus, por ter amparado a nossa irmã Eranilde, que veio nos trazer estes ensinamentos, sendo uma serva da tua seara,
assim como nós também nos candidatamos a sermos úteis aos nossos familiares, aos nossos irmãos em humanidade, nós possamos crescer em humildade, como nos ensinou Zaqueu, possamos crescer, amadurecer e dar frutos de qualidade de vida e bem-estar aos que nos circundam, encarnados e desencarnados. Muito obrigado, para a nossa casa e para cada um que está aqui, ou no seu lar assistindo online, que possamos permanecer juntos, unidos por este ideal de aprendizado e de serviço, no amor uns aos outros. Muito obrigado, nos ampara hoje e sempre, que assim seja. Vamos ao passe, né, pessoal? Então, quem quiser fazer a fila aqui, a gente vai chamando lá dentro. Isso. Ele poderia vocês para isso que tinha que ser eu disse que pelo menos um sul só, então a gente vai continuar. Mas assim,